Sente-se frequentemente exausto logo pela manhã. Mesmo depois de uma noite de sono, a sua mente parece um pouco mais lenta, com aquela névoa que insiste em não desaparecer. Mesmo depois do café. Muitos de nós, depois dos 60, começamos a aceitar estes sintomas como parte inevitável do envelhecimento. Um destino que nos parece traçado. No entanto, e se eu lhe dissesse que grande parte da culpa não é da sua idade, mas sim do que coloca no prato logo nas primeiras horas do dia? A realidade dolorosa é que o nosso pequeno almoço, que deveria ser a nossa fonte de vitalidade, pode estar silenciosamente a roubar-nos a energia, a clareza mental e até a vitalidade que tanto desejamos para desfrutar desta fase da vida. Mas não se preocupe, há um segredo, a sua tigela matinal. O seu copo ou o seu pão pode ser o seu maior aliado ou o seu maior inimigo. O que comemos ao pequeno almoço é muito mais do que apenas uma refeição. É o combustível que dita o seu humor, a sua concentração e a sua força para enfrentar o dia. Neste vídeo, vamos desvendar 4 alimentos comuns que a maioria das pessoas com mais de 60 anos ainda come ao pequeno almoço e que, na verdade, estão a sabotar a sua energia e clareza mental. Mais importante ainda, vamos partilhar 4 alternativas deliciosas e nutritivas que vão transformar as suas manhãs, dando-lhe o impulso de que precisa. Prepare-se para uma revelação que pode mudar a sua rotina. Assista até ao fim para descobrir algo que o vai surpreender pela simplicidade e impacto destas mudanças. Vamos mergulhar no primeiro culpado. Um alimento que muitas vezes nos foi vendido como uma opção rápida e saudável para começar o dia, mas que, após os 60 anos, pode estar a fazer mais mal do que bem os cereais açucarados. Pense naqueles flocos crocantes, cheios de sabor, que nos remetem à infância ou que parecem tão práticos quando estamos com pressa. No entanto, a verdade é que a maioria dos cereais de pequeno almoço, embalados, são bombas de açúcar e carboidratos refinados, com pouquíssima fibra quando os come. O seu corpo absorve rapidamente esse açúcar, causando um pico instantâneo nos seus níveis de glicose no sangue. Essa subida súbita pode dar-lhe uma explosão de energia nos primeiros minutos, quase como um falso alarme de vitalidade. Mas o que acontece a seguir é previsível e desgastante, um colapso igualmente rápido. Os seus níveis de açúcar no sangue despencam, deixando-o mais cansado, com a mente nublada, irritável e com vontade de comer mais açúcar. Tudo isso antes mesmo do almoço. Imagine começar o dia a sentir-se animado, apenas para se ver a lutar contra o sono e a dificuldade de concentração 1 hora depois. Isso não é uma coincidência. É o ciclo vicioso do açúcar a atuar. Além disso, a inflamação, um fator-chave em muitas doenças relacionadas com o envelhecimento, como doenças cardíacas e cognitivas. É muitas vezes alimentada por dietas ricas em açúcar e carboidratos refinados. Optar por esses cereais todas as manhãs é, infelizmente, contribuir para esse processo inflamatório silencioso no seu corpo. É como tentar construir uma casa sobre areia movediça. Pode parecer bom no início, mas a estrutura não será sustentável. Mas não se desespere. A solução é incrivelmente simples e deliciosa. Em vez desses cereais que o deixam na mão, comece o seu dia com flocos de aveia integrais, enriquecidos com frutos vermelhos e uma pitada de frutos secos ou sementes. A aveia, na sua forma integral, é um carboidrato complexo. Isso significa que é digerida lentamente pelo seu corpo, libertando energia de forma gradual e constante ao longo da manhã. Acabaram-se os picos e os colapsos. A fibra presente na aveia não só ajuda a regular os seus níveis de açúcar no sangue,
como também promove uma digestão saudável e o mantém saciado por mais tempo, evitando aqueles ataques de fome repentinos. Adicionar-me frutos vermelhos, como mirtilos, framboesas ou morangos, transforma a sua aveia numa potência de antioxidantes. Estes pequenos heróis combatem os radicais livres no corpo, ajudando a proteger as suas células e a apoiar a saúde do seu cérebro, mantendo a sua mente afiada e clara, e os porte frutos secos e sementes, como nozes, amêndoas, sementes de chia ou linhaça. Adicionam gorduras saudáveis e proteínas que são cruciais para a saciedade, a saúde do coração e a função cerebral. Eles fornecem uma camada extra de nutrientes que trabalham em conjunto para manter a sua energia estável e a sua mente focada. Preparar a sua aveia é incrivelmente fácil. Pode cozinhá-la com água ou leite ou uma alternativa vegetal como bebida de aveia ou amêndoa e depois adicionar os seus toppings favoritos. Experimente polvilhar um pouco de canela para um sabor extra e para ajudar na regulação do açúcar no sangue. Imagine a sensação de começar o dia não apenas cheio, mas verdadeiramente nutrido, com uma energia que se mantém constante até ao almoço, e uma clareza mental que lhe permite desfrutar das suas atividades sem aquela névoa persistente. Esta pequena mudança pode fazer uma diferença monumental na sua vitalidade diária. E falando em alimentos que prometem conforto, mas entregam cansaço. Vamos agora falar sobre o nosso segundo inimigo no pequeno almoço. O segundo vilão silencioso no prato de muitos, depois dos 60, é algo que parece inofensivo, e é uma tradição em muitas casas portuguesas, o pão branco, a pastelaria, ou pães doces como croissants e bolos secos, muitas vezes acompanhados de compotas ou manteiga. O clássico pão com manteiga ou um croissant fresco com um café. É um conforto, uma memória. Mas, infelizmente, a maioria desses itens é feita com farinha refinada, que age no seu corpo de forma muito semelhante ao açúcar puro. São carboidratos simples, que são rapidamente convertidos em glicose, resultando naquele mesmo pico e queda de açúcar no sangue que discutimos com os cereais açucarados. Quando se começa o dia com pão branco, o seu corpo não tem tempo para aproveitar os nutrientes, porque, na verdade, há muito poucos ali. A maioria das vitaminas, minerais e fibras são removidos durante o processamento da farinha. O que resta é essencialmente amido puro, que o deixa com fome novamente em pouco tempo. Além de contribuir para a inflamação e a falta de energia, a compota ou geleia que o acompanha muitas vezes adiciona ainda mais açúcar refinado à mistura, tornando a refeição ainda mais desprovida de benefícios para a sua saúde a longo prazo. Pode sentir-se saciado momentaneamente, mas é uma saciedade vazia, que não alimenta o seu cérebro nem os seus músculos da forma que precisam. Imagine aquela sensação de que precisa de um segundo ou terceiro café, logo depois do pequeno almoço, para acordar de verdade. Isso pode ser um sinal claro de que o seu pão branco está a sabotar a sua manhã. Em vez disso, que tal redefinir o seu pequeno almoço com uma opção que é um verdadeiro super-herói nutricional? Ovos preparados da forma que preferir, acompanhados de uma fatia de pão integral e talvez um pouco de abacate ou legumes salteados. Os ovos são uma fonte incrível de proteína de alta qualidade, essencial para a manutenção da massa muscular, que tende a diminuir com a idade. A proteína também é fundamental para a saciedade, mantendo-o satisfeito e com energia constante, evitando os desejos por doces e snacks. Além disso, os ovos são ricos em colina, um nutriente vital para a saúde do cérebro, memória e função cognitiva. Pense neles como combustível premium para a sua mente.
Pode preparar os ovos de inúmeras formas escalfados, mexidos, estrelados, em omelete. Cada uma delas oferece uma experiência diferente e deliciosa. Emparelhá-los com pão integral. Significa que está a escolher um carboidrato complexo, rico em fibra, que liberta energia de forma lenta e constante, e para um impulso extra de gorduras saudáveis e nutrientes. Adicione um quarto de abacate fatiado ou alguns legumes salteados, como espinafres, cogumelos ou tomate. Estes adicionam vitaminas, minerais e ainda mais fibra, transformando o seu pequeno almoço numa refeição completa, equilibrada e incrivelmente satisfatória. Imagine a sensação de começar o dia com uma refeição que não só sabe bem, mas que o faz sentir-se forte, alerta e pronto para enfrentar qualquer desafio. O seu cérebro e os seus músculos agradecerão. E você notará a diferença na sua capacidade de concentração e na sua vitalidade geral. Esta é uma forma poderosa de nutrir o seu corpo e a sua mente. Agora, vamos mudar o foco para algo que muitos consideram um deleite saboroso, mas que pode silenciosamente prejudicar a sua saúde. Avançando para o terceiro alimento que muitos de nós deveríamos reconsiderar ao pequeno almoço, especialmente depois dos 60, são as BNOs. Carnes processadas, como algumas salsichas, fiambre ou bacon com aditivos. É verdade que um prato de ovos com bacon pode parecer o epítome de um pequeno almoço robusto e saboroso para muitos. Mas há uma grande diferença entre um bom pedaço de carne fresca e as opções altamente processadas que encontramos nos supermercados. Essas carnes processadas são frequentemente carregadas com sódio, gorduras saturadas e aditivos químicos, como nitratos e nitritos, que são usados para preservar e melhorar o sabor, mas que podem ter implicações negativas para a saúde a longo prazo. O alto teor de sódio pode contribuir para o aumento da pressão arterial, um fator de risco significativo para doenças cardíacas e acidentes vasculares cerebrais. As gorduras saturadas, quando consumidas em excesso, podem elevar o colesterol LDL, o mau colesterol, aumentando ainda mais o risco cardiovascular. E os aditivos, embora regulados, são substâncias estranhas ao corpo que podem promover inflamação e contribuir para o estresse oxidativo, um processo que acelera o envelhecimento celular. Optar regularmente por estas carnes no pequeno almoço pode parecer conveniente e saboroso, mas a verdade é que estamos a sobrecarregar o nosso sistema com componentes que não contribuem para a nossa vitalidade e clareza mental, podendo até prejudicá-las a longo prazo. Isso pode manifestar-se como fadiga, problemas digestivos e uma sensação geral de letargia. Em vez de sobrecarregar o seu corpo com estas opções processadas, sugerimos uma alternativa incrivelmente nutritiva e benéfica, o iogurte grego natural, acompanhado de fruta fresca e uma granola caseira ou de baixo teor de açúcar. O iogurte grego é um verdadeiro campeão quando se trata de proteína. Tem uma concentração muito maior de proteína do que o iogurte comum, o que o torna excelente para manter a massa muscular. Algo crucial à medida que envelhecemos. A proteína também o mantém saciado por mais tempo, ajudando a evitar aqueles lanchinhos indesejados entre as refeições. Mas os benefícios não param por aí. O iogurte grego natural é uma fonte fantástica de probióticos, aquelas bactérias boas que são essenciais para um intestino saudável. Um intestino feliz significa uma melhor digestão, uma absorção mais eficiente de nutrientes e até mesmo um impacto positivo no seu humor e na sua função cerebral. Sim, a saúde intestinal está intrinsecamente ligada à saúde mental além disso. É rico em cálcio, vital para a saúde dos seus ossos. Adicionar
fruta fresca, como bagas, banana, maçã ou pêssego. Não só confere doçura natural e sabor, mas também adiciona vitaminas, fibras e antioxidantes, e uma pequena porção de granola caseira ou de baixo teor de açúcar. Procure as que têm cereais integrais e frutos secos. Sem muito açúcar adicionado, adiciona uma textura crocante e mais fibra, contribuindo para a energia sustentada. Imagine começar o dia com uma tigela colorida e cremosa, que nutre o seu corpo de dentro para fora, suporta a sua digestão, fortalece os seus ossos e mantém a sua mente alerta. É uma refeição que o faz sentir-se leve, mas energizado, pronto para absorver as informações e desfrutar das suas atividades sem a sensação de peso ou cansaço. Esta troca simples pode ter um impacto profundo na sua saúde geral e na sua qualidade de vida. E agora? Vamos abordar uma concepção errada comum sobre uma bebida que muitos acreditam ser o epítome da saúde matinal, mas que pode estar a sabotá-lo. Chegamos agora ao quarto e último alimento que muitos consideram uma opção saudável para o pequeno almoço, mas que, após os 60, pode estar a prejudicar mais do que a ajudar os sumos de fruta de compra, especialmente os concentrados ou os que vêm em caixinha. A publicidade muitas vezes nos leva a acreditar que um copo de sumo de laranja ou de qualquer outra fruta é equivalente a comer a fruta inteira. No entanto, há uma diferença crucial e fundamental ao espremer a fruta para fazer sumo. Remove-se grande parte da fibra. A fibra é o que ajuda a retardar a absorção dos açúcares naturais da fruta no nosso corpo, evitando picos rápidos de glicose sem essa fibra protetora. O açúcar natural frutose presente no sumo é absorvido muito mais rapidamente, levando a um aumento súbito dos níveis de açúcar no sangue. É o mesmo efeito de montanha-russa que vimos com os cereais açucarados e o pão branco. Embora a origem do açúcar seja natural, um copo de sumo pode conter a mesma quantidade de açúcar que várias frutas inteiras, mas sem a saciedade e os benefícios digestivos que a fibra proporciona. Além disso, muitos sumos de compra contêm açúcares adicionados e conservantes, tornando-os ainda menos ideais a curto prazo. Isto pode significar uma queda de energia e clareza mental logo após o consumo. A longo prazo, o consumo regular de grandes quantidades de açúcar, mesmo que de origem natural e sem fibra, pode contribuir para a resistência à insulina, ganho de peso e aumentar o risco de doenças crônicas. Em vez de sumos de fruta embalados, a sua melhor aposta para uma bebida matinal energizante e nutritiva é um batido smoothie, denso em nutrientes, feito em casa com fruta inteira, folhas verdes, uma fonte de proteína e gorduras saudáveis, por exposto. Esta é uma forma fantástica de obter uma vasta gama de vitaminas, minerais e antioxidantes de uma só vez. E o melhor de tudo, mantém a fibra, ao usar a fruta inteira, incluindo a polpa e a casca, se comestível. Você garante todos os benefícios que a natureza oferece. Para criar o seu batido perfeito, comece com uma base líquida como água, bebida vegetal amêndoa, aveia, coco ou leite magro. Em seguida, adicione a sua fruta favorita: banana, maçã, frutos vermelhos, ananás, sem receios, pois a fibra estará lá para equilibrar. O segredo para um batido que realmente o impulsiona é incluir folhas verdes, como espinafres ou couve. Não se preocupe, o sabor da fruta irá mascará-los. E você estará a adicionar uma potência de vitaminas e minerais essenciais sem sequer perceber. Para a proteína, pode usar como proteína em pó, como proteína de soro de leite ou vegetal, ou adicionar um pouco de iogurte grego que falamos antes, ou até mesmo um punhado de sementes como chia ou linhaça.
que também são fontes de gorduras saudáveis e fibra. Um pouco de manteiga de amendoim ou um quarto de abacate também adiciona cremosidade e gorduras benéficas. Imagine beber um copo de pura energia, que não só tem um sabor delicioso, mas que o faz sentir-se nutrido, leve e com a mente afiada para enfrentar o dia. É uma forma rápida, versátil e incrivelmente eficaz de garantir que o seu corpo recebe tudo o que precisa para prosperar, sem os picos e quedas de açúcar que o deixam a desejar mais e mais. Então, exploramos algumas mudanças significativas que podemos fazer nas nossas rotinas matinais. Vimos como os cereais açucarados, o pão branco, as carnes processadas e os sumos de fruta de compra podem estar a sabotar a sua energia e clareza mental, silenciosamente, dia após dia. Mas o mais importante, descobrimos alternativas deliciosas e nutritivas à aveia integral com frutos vermelhos e sementes, os ovos com pão integral e legumes, o iogurte grego com fruta e granola, e os batidos densos em nutrientes. Estas não são apenas substituições. São atualizações poderosas para a sua saúde e bem-estar. Lembre-se, pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença na sua saúde e felicidade. Não se trata de privação, mas sim de fazer escolhas mais inteligentes e nutritivas que o ajudem a viver a sua melhor vida. Cada decisão que toma no prato é uma oportunidade para nutrir o seu corpo e a sua mente, dando-lhes o combustível certo para a vitalidade e a lucidez que você merece. Não tem de fazer tudo de uma vez. Comece por uma mudança. Experimente uma das alternativas que sugerimos e veja como se sente. O seu corpo irá agradecer-lhe com mais energia, melhor humor e uma mente mais clara. Queremos muito saber a sua opinião. Quais são os seus pequenos almoços favoritos agora? Já fez alguma destas trocas? Partilhe as suas experiências e dicas nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outras pessoas na nossa comunidade. Se este vídeo foi útil para si e o ajudou a pensar de forma diferente sobre o seu pequeno almoço, por favor, deixe um gosto e subscreva o nosso canal. Assim, não perderá mais conteúdos valiosos que preparamos para o ajudar a viver a sua melhor vida em todas as idmas. Junte-se à nossa comunidade e vamos continuar a explorar juntos como podemos viver com mais vitalidade e bem-estar. A vida é para ser vivida com paixão, energia e clareza em todas as idades. Você merece sentir-se bem, com vitalidade e a mente afiada. Todos os dias. Cuide-se. Nutra-se e viva a sua melhor vida, hoje e sempre.